Bem-vindo ao transbordo auditivo. Prepare seus fones para uma base de conhecimentos que transformam. Capítulo 17. A sedução do pessimismo. O otimismo soa da mesma forma que um vendedor oferecendo um produto. O pessimismo, da mesma forma que alguém oferecendo ajudar. Por razões que nunca entendi, as pessoas gostam de ouvir que o mundo está indo ladeira abaixo. Deirdre McCloskey, historiador. O otimismo é a aposta mais comum porque as coisas tendem a melhorar para a maioria das pessoas na maior parte do tempo. Mas o pessimismo ocupa um lugar especial em nossos corações. O pessimismo não é apenas mais comum que o otimismo. Ele parece também mais esperto, é intelectualmente cativante e recebe mais atenção do que o otimismo, que muitas vezes é visto como uma aversão ao risco. Antes de prosseguirmos, precisamos definir o que é otimismo. Os verdadeiros otimistas não acreditam que tudo vai dar certo. O nome dessa atitude é complacência. O otimismo é a crença de que as chances de um bom resultado estão a seu favor ao longo do tempo, mesmo que haja contratempos pelo caminho. A simples noção de que a maioria das pessoas acorda de manhã tentando tornar as coisas um pouco melhores e mais produtivas, em vez de procurando causar problemas, é a base do otimismo. Não é tão complicado assim, mas também não é garantido. É simplesmente a aposta mais razoável para a maioria das pessoas, na maioria das vezes. O falecido estatístico Hans Rosling expressou isso de uma outra forma. Não sou otimista. Sou profundamente possibilista. Agora sim, podemos falar sobre o irmão mais atraente do otimismo. O pessimismo. Dia 29 de dezembro de 2008. O pior ano para a economia da história moderna está prestes a terminar. Os mercados de ações em todo o planeta haviam despencado. O sistema financeiro global estava respirando com a ajuda de aparelhos. O desemprego estava aumentando. Apesar de parecer que as coisas não tinham como piorar, o The Wall Street Journal publicou uma matéria defendendo que ainda não tínhamos visto nada. Um artigo de primeira página sobre as perspectivas de um professor russo chamado Igor Panarin, cujas visões econômicas rivalizam com o talento dos escritores de ficção científica. O artigo dizia: por volta do fim de junho ou início de julho de 2010, disse Panarin, os Estados Unidos vão se dividir em 6 porções. A Califórnia, formando o núcleo do que ele chama de República Californiana, e que será parte da China, ou estará sob a influência dela. O Texas será o coração da República do Texas, um agrupamento de estados que passarão para o controle do México ou cairão sob a influência mexicana. Washington, D.C. e Nova York farão parte dos Estados Unidos Atlânticos, que poderão ingressar na União Europeia. O Canadá vai pegar um grupo de estados do norte, que o professor Panarin chama de República Centro-Americana. O Havaí, supõe ele, será um protetorado do Japão ou da China. E o Alasca será anexado pela Rússia. Não eram as divagações de um blog amador, nem de uma newsletter de teóricos da conspiração. Era a matéria de capa do jornal financeiro de maior prestígio do mundo. É bom ser pessimista em relação à economia. Você pode até mesmo ser apocalíptico sem problema. A história está cheia de exemplos de países que experimentaram não apenas recessões, como completas desintegrações. O interessante sobre histórias como as do professor Panarin é que o seu oposto previsões incorrigivelmente otimistas raramente são levadas a sério na mesma medida que os profetas da desgraça. O Japão do final dos anos 1940, por exemplo. A derrota na Segunda Guerra Mundial havia destruído o país em todos os sentidos econômico, industrial, cultural e social. Um inverno brutal em 1946 provocou uma fome que limitou a alimentação a menos de 800 calorias diárias por pessoa. Imagine que um acadêmico japonês tivesse escrito um artigo de jornal naquela época que dissesse: levantem a cabeça, pessoal. Ainda vamos testemunhar com nossos próprios olhos
a economia crescer quase 15 vezes em relação ao valor de antes do fim da guerra. Nossa expectativa de vida vai quase dobrar. Nosso mercado de ações dará lucros como poucos países já viram. Vamos passar mais de 40 anos sem ver o desemprego ir além de 6%. Nosso país será um líder mundial em inovação eletrônica e em sistemas de gestão corporativa. Em breve seremos tão ricos que vamos possuir alguns dos imóveis mais valiosos dos Estados Unidos. Os americanos, inclusive, serão os nossos aliados mais próximos e tentarão copiar alguns dos nossos insights econômicos. O acadêmico seria ridicularizado e chamaria um médico para avaliar a sanidade dele. Perceba, no entanto, que a descrição acima é o que realmente aconteceu no Japão na geração do pós-guerra. Contudo, o perfeito oposto do professor Panarin parece absurdo de uma forma que as previsões catastróficas não são. O pessimismo soa mais esperto e mais plausível do que o otimismo. Quando dizemos a uma pessoa que vai ficar tudo bem, é provável que ela dê de ombros ou nos olhe com ceticismo. Quando dizemos a uma pessoa que ela está em perigo, chamamos toda a atenção dela. Se uma pessoa inteligente me disser que tem uma seleção de ações cujo valor vai aumentar 10 vezes no período de um ano, vou imediatamente descartar aquilo como Se uma pessoa que só fala bobagens me disser que o valor de uma ação que detenho está prestes a despencar porque se baseia em uma fraude contábil, vou parar tudo o que estiver fazendo e ouvir cada palavra dela. Diga que uma grande recessão está a caminho e jornalistas vão começar a ligar para você. Diga que estamos caminhando para um crescimento dentro da média e ninguém se importará muito. Diga que estamos nos aproximando de uma nova Grande Depressão e você vai ser convidado a falar na TV. Mas fale que bons tempos estão por vir, ou que os mercados têm espaço para crescer, ou que determinada empresa tem um enorme potencial. E a reação comum dos comentaristas e espectadores é que ou você está tentando vender alguma coisa, ou que está absurdamente desatento aos riscos. A indústria de newsletters sobre investimentos sabe disso há anos, e hoje em dia está povoada por profetas da desgraça, apesar de operar em um ambiente no qual o mercado de ações aumentou 17.000 vezes no último século, incluindo dividendos. Isso é válido para além das finanças. Matt Ridley escreveu em seu livro O Otimista Racional: o ressoar constante do pessimismo geralmente abafa qualquer canção triunfalista. Se você diz que o mundo está melhorando, pode acabar sendo taxado de ingênuo e insensível. Se diz que o mundo caminha para ficar cada vez melhor, é visto como malucão. Se, por outro lado, você diz que a catástrofe é iminente, pode esperar receber o prêmio MacArthur ou até mesmo o Nobel da Paz. Ao longo da minha vida adulta, os motivos da moda para ser o pessimista foram mudando, mas o pessimismo foi uma constante. Todo o grupo de pessoas que eu questiono acredita que o mundo é mais assustador, mais violento e mais desesperançoso em suma, mais dramático do que realmente é, escreveu Hans Rosling em seu livro Factfulness. Quando você descobre o volume de progresso que os humanos são capazes de fazer, em uma única geração, em relação a aspectos que vão desde o crescimento econômico às descobertas médicas, desde os ganhos no mercado de ações à igualdade social, seria natural acreditar que o otimismo receberia mais atenção do que o pessimismo receberia mais atenção. Mas não é o caso. O fascínio intelectual do pessimismo é conhecido há muito tempo. John Stuart Mill escreveu, na década de 1840, tenho observado que não é o homem que tem esperança quando os demais se desesperam, mas sim o homem que se desespera quando os demais têm esperança que é admirado como um sábio por um enorme contingente de pessoas. A questão é, por quê?
E como isso afeta a forma como pensamos sobre o dinheiro? Vamos repetir a premissa de que ninguém é maluco. Existem razões válidas pelas quais o pessimismo é sedutor quando se trata de dinheiro. Contudo, é útil saber que razões são essas, para nos certificarmos de que não as estamos levando longe demais. Parte disso é instintivo e inevitável. Kahneman disse que a aversão assimétrica à perda é uma proteção proporcionada pela evolução. Ele escreveu: quando diretamente comparados entre si, as perdas parecem maiores que os ganhos. Essa assimetria entre o poder das expectativas ou das experiências, positivas e negativas, tem um histórico do ponto de vista evolutivo. Organismos que encaram as ameaças como sendo mais importantes do que as oportunidades têm melhores chances de sobreviver e de se reproduzir. No entanto, alguns outros fatores fazem com que o pessimismo financeiro seja mais fácil, mais comum e mais persuasivo do que o otimismo. Um deles é que o dinheiro é onipresente. Portanto, quando algo de ruim acontece, isso tende a afetar e a chamar a atenção de todo mundo. O mesmo não é válido, por exemplo, para a meteorologia. Um furacão que atinge a Flórida não representa nenhum risco direto para 92% dos americanos. Mas uma recessão que se abate sobre a economia pode afetar todas as pessoas, incluindo você. Então, preste atenção nela. Isso vale mesmo para algo muito específico, a exemplo do mercado de ações. Mais da metade dos lares americanos possuem ações diretamente. Mas o vai-vem do mercado de ações recebe tanta atenção da mídia que o índice Dow Jones deve ser o termômetro econômico mais assistido, mesmo nos lares que não têm ações. Uma valorização de 1% nas ações pode ser brevemente mencionada no Jornal da Noite. Mas uma queda de 1% será noticiada em letras maiúsculas e em negrito, em geral, escritas em vermelho sangue. É difícil escapar à assimetria. E embora poucos questionem ou tentem explicar por que o mercado está em alta, não é isso que se espera dele. Quase sempre há uma tentativa de explicar por que ele está em baixa. Será que investidores estão inseguros quanto ao crescimento econômico? Será que o Fed estragou tudo de novo? Será que os políticos estão tomando decisões ruins? Será que vem mais algum desastre por aí? Narrativas em torno dos motivos da queda são mais fáceis de serem debatidas, geram mais preocupação e delineiam a história sobre o que você acha que vai acontecer a seguir, geralmente. Mais do mesmo. Ainda que você não tenha ações, esse tipo de coisa chama a sua atenção. Apenas 2,5% dos americanos possuíam ações às vésperas da quebra da Bolsa de 1929, que deflagrou a Grande Depressão. Mas a maioria deles, e quiçá das pessoas do mundo, assistiu com espanto ao colapso do mercado, perguntando-se que impacto aquilo teria sobre seu próprio destino. Isso era válido, quer você fosse advogado, fazendeiro ou mecânico. O historiador Eric Hauchway escreveu: essa queda no valor afetou imediatamente apenas alguns americanos. Mas outros observavam o mercado tão de perto e o consideraram tanto um índice de seus próprios destinos que subitamente pararam grande parte de sua atividade econômica. Como o economista Joseph Schumpeter escreveu mais tarde, as pessoas acharam que o chão estava cedendo bem debaixo dos seus pés. Existem dois tópicos que afetarão a sua vida, quer você esteja interessado neles ou não: dinheiro e saúde. Se por um lado os problemas de saúde tendem a ser individuais, os financeiros são mais sistêmicos. Em um sistema conectado, no qual as decisões de uma pessoa podem afetar todas as outras, é fácil entender por que os riscos financeiros ganham destaque e chamam a atenção de uma forma que poucos outros tópicos conseguem. Outro é que, com frequência, os pessimistas extrapolam as tendências do momento sem levar em conta a capacidade de adaptação dos mercados. Em 2008, o ambientalista Lester Brown escreveu: em 2030, a China precisará de 98 milhões de barris de petróleo por dia.
O mundo produz atualmente 85 milhões de barris por dia, e talvez jamais passe muito disso. Lá se vão as reservas mundiais de petróleo. Ele tem razão. Nesse cenário, todo o petróleo do mundo acabaria. Mas não é assim que os mercados funcionam. Existe uma lei de ferro na economia. Circunstâncias extremamente boas e extremamente ruins quase nunca permanecem assim por muito tempo, porque a oferta e a demanda se adaptam de formas difíceis de prever. Vejamos o que aconteceu com o petróleo logo após a previsão de Brown. Os preços do petróleo dispararam em 2008, à medida que a crescente demanda global, em grande parte vinda da China, se aproximou do potencial de produção. Um barril de petróleo vendido por $20 em 2001 custava $138 em 2008. Esse novo preço significava que perfurar petróleo era como tirar ouro do solo. Os incentivos aos produtores de petróleo mudaram drasticamente. Suprimentos de petróleo de difícil extração, que não valiam o investimento com o barril a $20, o preço não cobria os custos de perfuração, tornaram-se a bonança de uma vida inteira, agora que o barril podia ser vendido a $138. Isso desencadeou uma onda de novas tecnologias de fraturamento hidráulico e de perfuração horizontal. A Terra teve aproximadamente a mesma quantidade de reserva de petróleo ao longo de toda a história humana. E sabemos já faz algum tempo onde estão os maiores depósitos. O que muda é a tecnologia à disposição que nos permite extraí-lo do solo de maneira economicamente viável. O historiador do petróleo Daniel Yergin escreveu: 86% das reservas de petróleo nos Estados Unidos não foram estimadas no momento da descoberta, mas em revisões que ocorrem quando a nossa tecnologia avança. Foi o que aconteceu quando o fraturamento hidráulico decolou em 2008. Só nos Estados Unidos, a produção de petróleo passou de cerca de 5 milhões de barris por dia em 2008 para 13 milhões em 2019. A produção mundial de petróleo está agora acima dos 100 milhões de barris por dia, cerca de 20% acima do que Brown presumiu como sendo o limite. Para um pessimista que extrapolasse as tendências do petróleo em 2008, é claro que as coisas pareciam ruins. Para um realista que entendia que a necessidade é a mãe de todas as invenções, contudo, era muito menos assustador. Presumir que algo ruim continuará sendo ruim é uma previsão fácil de fazer. E é sedutora, porque não exige imaginar nenhuma mudança. Mas problemas se corrigem e as pessoas se adaptam. Ameaças incentivam soluções na mesma escala. Esse é um enredo comum da história econômica facilmente esquecido pelos pessimistas que fazem previsões lineares. Um terceiro é que o progresso é lento demais para que seja percebido, enquanto os reveses acontecem rápido demais para serem ignorados. Muitas tragédias ocorrem da noite para o dia, mas milagres são raros. Em 5 de janeiro de 1889, o Detroit Free Press debochou do antigo sonho de que um dia o homem poderia voar como um pássaro. Aviões, escreveu o jornal, parecem algo impossível. O menor peso possível de uma máquina voadora, contando o combustível necessário e o engenheiro, não poderia ser inferior a 150 ou 200 quilos. Mas há um limite de peso baixo, certamente não muito além dos 20 quilos, além do qual é impossível que um animal consiga voar. A natureza atingiu esse limite e, mesmo com o máximo esforço, não conseguiu ultrapassá-lo. 6 meses depois, Orville Wright largou o colégio para ajudar o irmão, Wilbur, a consertar o galpão nos fundos de casa para construir uma prensa móvel. Foi a primeira invenção conjunta dos irmãos. Não seria a última. Se tivéssemos que fazer uma lista das invenções mais importantes do século XX, o avião estaria pelo menos entre as 5 primeiras, talvez até a primeira. O avião mudou tudo. Deu início a guerras mundiais e encerrou guerras mundiais. Conectou o mundo, construindo pontes entre cidades e comunidades rurais, entre oceanos e países.
Mas a história da missão dos irmãos Wright para construir o primeiro avião tem uma reviravolta fascinante. Quando conseguiram voar, parecia que ninguém havia notado. Parecia que ninguém dava importância. Em seu livro de 1952 sobre a história americana, Frederick Lewis Allen escreveu: vários anos se passaram até que o público entendesse o que os irmãos Wright estavam fazendo. As pessoas estavam tão convencidas de que era impossível voar que a maioria daqueles que os viram voando sobre Dayton, Ohio, em 1905, concluiu que o que tinha visto devia ser algum tipo de truque, sem nenhum significado, algo similar ao que a maioria das pessoas faria. Hoje, diante de uma demonstração de telepatia, por exemplo, de uma demonstração de parir. Foi somente em maio de 1908, quase 4 anos e meio após o primeiro voo dos irmãos Wright, que repórteres experientes foram enviados para observar o que eles estavam fazendo. Editores experientes deram total crédito aos relatos entusiasmados desses repórteres, e o mundo enfim despertou para o fato de que o ser humano havia tido êxito em voar e tido êxito em Mesmo depois que as pessoas perceberam a maravilha que era o avião, elas o subestimaram por anos. Primeiro, ele foi visto essencialmente como um dispositivo militar. Em seguida, como um brinquedinho de gente rica. Depois, como um meio de transporte para poucas pessoas ricas. O The Washington Post escreveu, em 1909, jamais existirão aviões de carga comerciais. Os fretes continuarão a arrastar seu lento peso pacientemente por terra. O primeiro avião de carga decolou 5 meses depois. Agora, compare esse lento despertar de anos até que surgisse o otimismo em relação à aviação com a rapidez com que as pessoas prestam atenção aos profetas do pessimismo, como, por exemplo, os que ditam a falência de uma empresa, ou que prevêem uma grande guerra, ou um acidente de avião. Algumas das primeiras menções ao avião dos irmãos Wright vieram em 1908, quando um tenente do exército chamado Thomas Selfridge morreu durante um voo de exibição. O crescimento é impulsionado pela composição, o que sempre demanda tempo. A destruição é impulsionada por pontos únicos de falha, que podem acontecer em segundos, e pela perda de confiança que pode acontecer em um instante. É mais fácil criar uma narrativa em torno do pessimismo, porque as peças da história tendem a ser mais recentes, estando, portanto, mais frescas. Narrativas otimistas exigem olhar para um longo trecho de história e de desenvolvimentos, dos quais as pessoas tendem a esquecer e que exigem maior esforço para serem costurados. Os avanços da medicina, por exemplo. Olhar para o ano passado não adianta muito. Uma década também não. Mas olhar para os últimos 50 anos nos mostrará algo extraordinário. Por exemplo, a taxa de mortalidade per capita ajustada à idade por doenças cardíacas diminuiu mais de 70% desde 1965, de acordo com o National Institute of Health. Uma queda de 70% nas mortes por doenças cardíacas é suficiente para economizar cerca de 500 mil de vidas por ano só nos Estados Unidos. É o equivalente a poupar da morte a população de Atlanta, ano após ano. No entanto, como esse progresso se dá muito lentamente, ele chama menos atenção do que perdas rápidas e repentinas, a exemplo das provocadas pelo terrorismo, pelos acidentes de avião ou pelos desastres naturais. Poderíamos ter um furacão Katrina 5 vezes por semana. Toda semana, imagine quanta atenção isso receberia, que o número de mortos ainda assim seria menor do que o número de vidas salvas. Todo ano, graças à redução nos casos de doenças cardíacas nos últimos 50 anos. O mesmo se aplica aos negócios em que são necessários anos para que a importância de um produto ou uma empresa seja percebida, mas nos quais a falência pode acontecer da noite para o dia. E nas bolsas de valores, nas quais uma queda de 40% ocorrida ao longo de 6 meses desencadeará investigações por parte do Congresso, mas uma valorização de 140% ao longo de 6 anos
pode passar praticamente despercebidas. E nas carreiras em que uma reputação precisa de uma vida inteira para ser construída e de um único e-mail para ser destruída, o rápido golpe do pessimismo se destaca, enquanto a poderosa atração do otimismo passa despercebida. Isso ressalta um ponto importante apresentado anteriormente neste livro. Ao investir, você deve identificar o preço do sucesso, volatilidade e perda em meio a um demorado cenário de crescimento e estar disposto a pagá-lo. Em 2004, o The New York Times entrevistou o físico Stephen Hawking, tetraplégico e incapaz de falar desde os 21 anos em decorrência de uma incurável doença do neurônio motor. Por meio de seu computador, Hawking disse ao entrevistador como estava animado para vender livros para o público leigo. "Você é sempre assim tão alegre?" perguntou o NT. "Minhas expectativas foram reduzidas a zero quando tinha 21 anos. Desde então, tudo tem sido um bônus", respondeu ele. Esperar que as coisas sejam ótimas gera um cenário ideal que parece vazio. O pessimismo reduz as expectativas, reduzindo a distância entre os resultados possíveis e os resultados que lhe proporcionam satisfação. Talvez seja por isso que ele seja tão sedutor. Ter a expectativa de que as coisas vão dar errado é a melhor forma de ficar positivamente surpreso quando elas não dão. O que, ironicamente, é algo que deveria nos deixar otimistas. Agora, uma breve história sobre histórias. Fim do capítulo. E aí, gostou desse capítulo? Inscreva-se no nosso canal, Transbordo Auditivo. Apoie o canal com seu gostei. Comente com o que está achando.